Seguindo a nossa série sobre sono, hoje a gente vai falar de quantidade de sono na infância. Então eu começo o vídeo falando para vocês o maior erro que vocês podem cometer durante esse processo de amadurecimento do sono e principalmente do sono noturno. Privar uma criança de sono durante o dia para ver se ela dorme mais à noite é um erro super comum e que vocês não podem cometer. Falando um pouco sobre a fisiologia do sono, pessoal, é importante a gente entender que essa regulação faz parte de todo um processo hormonal complexo e o que deixa a gente acordado, ativo durante o dia é o cortisol, um hormônio que começa a já ter uma produção mais presente ali no terceiro, quarto mês de vida. E à noite, lá no entardecer, a gente tem a secreção de melatonina, também começa a ser produzida com mais equilíbrio ali pelo terceiro, quarto mês. A melatonina vai fazer a pressão de sono, fazendo com que a gente adormeça com maior facilidade. O que acontece com o bebê que tá com sono, tá cansado? Ele fica muito irritado, ele não fica sonolento, ele fica irritado, choroso e o nível de cortisol começa a subir, atrapalhando, né, esse relaxamento e a indução do sono noturno. Então não façam isso. O que é importante? A gente entender a quantidade de sono que o meu bebê precisa. Então, quando a gente olha as tabelas, né, existentes por aí, eu sempre gosto de falar para as famílias, não olhem as tabelas, olhem o seu bebê. As tabelas, claro, ajudam, elas são um norte, mas a variabilidade é muito grande, né? Então, um adulto a gente considera adequado que durma em torno de 8 horas no dia. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que dormem 6 horas e também tem aquelas pessoas que têm uma necessidade de dormir 12 horas. A mesma coisa com criança. Então, um recém-nascido pode dormir até 17, 18 horas no dia, mas tem recém-nascidos que dormem ao redor de 14 horas e tá tudo bem. Então, a gente precisa olhar a criança. Via de regra, nos primeiros 6 meses, as crianças precisam ter sonecas, ou seja, precisam de um sono diurno de 2 a 4 sonecas no dia. Depois, a maioria passa entre 6 meses a 1 ano para 2 sonecas, depois de 1 ano para 1 ou 2 sonecas, né? Sendo que ao redor de 1 ano e meio, quase 90% das crianças ainda tem uma soneca, tá certo? E isso varia ali ao redor de 2 a 4 anos na retirada dessa soneca durante o dia. Então a soneca precisa ser uma soneca de qualidade, né? E ela vai ser somada no tempo total noturno, e aí claro que à noite é muito importante que ela tenha uma rotina adequada para estabelecer esse sono noturno.